Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 4 e 5, o maior mandamento. Baseado aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, onde se narra a seguinte história. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, assim, hoje está me impressionando muito a conexão entre as mensagens, né? Porque a primeira mensagem para vencer o mal, depois a cultura de paz, e agora essa passagem onde Jesus responde aos fariseus quais são os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse amar a Deus como todas as coisas, inclusive, se a gente fizer uma conexão com a nossa segunda parte aqui do Evangelho hoje, significa justamente a gente se desprender dessa nossa identidade terrena, né? Não achando que tudo aquilo que faz mal a ela é negativo e tudo que faz bem a ela é positivo, e nos conectarmos com o reino divino que Jesus diz que está dentro de nós, que é justamente essa centelha, né, divina, esse espírito que habita em nosso interior. Porque quando nós nos conectamos com esse espírito ele não vê as coisas como a nossa identidade vê, né? Porque ele não vê positivo e negativo. Por quê? Porque uma das qualidades desse reino divino que habita dentro de nós é a equanimidade, né? O próprio nome está dizendo equanimidade, ou seja, a manutenção de uma igualdade, de um equilíbrio, independentemente do que as circunstâncias externas apontem. Então, por isso que essa qualidade, dentro inclusive do budismo, ela é considerada uma das qualidades incomensuráveis. Por que incomensurável? Porque ela lida com qualquer circunstância. Então não tem medida para ela, não tem limite para ela, né? E junto com ela vem as outras três incomensuráveis, que compaixão, amor e alegria altruísta. Sobre a alegria altruísta, inclusive, eu ouvi uma vez uma palestra muito interessante. Por que ela é incomensurável? Porque se a minha alegria depende das coisas darem certo para mim, a probabilidade é muito pequena de eu ficar alegre, porque as coisas minhas são muito limitadas, né? Agora, se a minha alegria é uma alegria altruísta, que se alegra com a alegria dos outros, de todos os outros seres, eu tenho infinitas possibilidades de estar alegre. Eu sempre vou estar alegre, porque sempre vai ter alguém que as coisas estão dando certo para ele, e eu vou ficar feliz, porque ele está indo bem, né? Além do que, ela anula o espírito de competitividade que nos faz sofrer muito, né? De comparação, né? A gente pode não ser invejoso no sentido assim extremo da palavra, mas a gente sempre está muito permeado às vezes de competitividade, ainda que muito sutil lá dentro de nós, né? Poxa, aquele cara conseguiu, eu não consegui, eu fiz tal coisa e ele não fez, eu estudei tanto e ele não estudou. Isso é o que a gente pode saber, é uma inveja sutil, né? Então nós estamos permeados disso. Quando brota dentro de nós essa conexão com a alegria altruísta, a gente anula essa inveja sutil ou qualquer outra emoção perturbadora que possa surgir, porque eu me alegro com o bem-estar dos outros, né? Com a felicidade dos outros. E aí, a propósito desta passagem, Kardec comenta: caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Então, por quê? Porque, veja bem, egoísmo é o quê? A preocupação comigo mesmo. Caridade, a preocupação com o outro. Então, qual é o antídoto do egoísmo? A caridade. Por isso que dentro do movimento espírita a gente vai ver muita prática, né, de assistência, né, de ajuda aos mais necessitados. Não só para ajudar os mais necessitados, mas para oferecer um campo de prática aos seguidores do movimento espírita, né? Então você tem lá o Nosso Lar, que cuida de crianças, né? Mas que oferece a oportunidade para que a gente um domingo vá lá, brinque com as crianças, né? Esqueça um pouco de nós mesmos, da nossa família, das nossas coisas, e vá ali para cuidar um pouco dos filhos abandonados, né? Daqueles que não tiveram a alegria de nascer num lar bem formado, né? Ou que perderam seus pais e que estão lá sendo cuidados, né? Por todos aqueles que trabalham voluntariamente ali para
dar um pouco de amor para essas crianças, né? Então, essas obras de assistência social são justamente isso, um campo de prática. Muito mais do que de assistência, percebem? Muito mais do que assistência, ele é um campo de prática. E quando ele fala da humildade, ela é óbvio que ela é o oposto do orgulho, né? Porque o orgulho é justamente aquele... quando a gente diz, você não sabe com quem que você está falando, né? Quer dizer, eu sou tão importante. A humildade é quando eu reconheço, não que eu sou desimportante, não é isso, né? Mas que eu reconheço que toda a minha importância ela não é uma coisa assim isolada, ela está interdependente dos outros, né? Quando eu percebo que eu existo porque eu tive uma mãe e um pai que cuidaram de mim, eu tive uma escola que me educou, né? Aí eu sou grato aos meus professores, grato aos meus pais, né? Grato aos médicos que não deixaram que eu morresse no meio do caminho, né? Então eu diminuo um pouco essa coisa de achar que eu sou eu sozinho no mundo, não, esse orgulho, né? Eu sou grato a tudo que me permitiu chegar até aqui, né? Nascer um bebezinho desprotegido e hoje tornar um adulto independente, né? Então a humildade é o antídoto do orgulho, né? Então por isso que Kardec fala caridade e humildade, eis o antídoto ao egoísmo e o orgulho, que segundo está no próprio livro dos Espíritos, são a raiz de todas as nossas mazelas humanas, nossas mazelas espirituais humanas, egoísmo e orgulho. Então, na raiz de todas as nossas mazelas humanas. E Kardec continua dizendo, este princípio está formulado em termos precisos nessas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Eu gosto muito, nas minhas reflexões, de fazer sempre uma conexão com os ensinamentos budistas, porque primeiro, não sei se vocês já perceberam, né? Estão falando da mesma coisa, né? Que a gente está falando de cultura e de paz, falando de amor, estamos falando da mesma coisa. E quando a gente pega digamos assim, 2 mestres falando da mesma coisa numa linguagem diferente, a nossa compreensão se amplia. E isso vale para qualquer tema, não é só temas espirituais, né? A gente vê, né? A gente pega ali, por exemplo, vamos supor que estamos estudando direito e estudo 2 autores diferentes falando sobre o mesmo tema, eu vou compreender melhor o tema, porque é como se eu estivesse iluminando ele a partir de vários pontos de vista, né? Então, quando ele fala amar a Deus de toda a sua alma, é justamente a gente sempre buscar estar conectado com essa luz interna, esse espírito que habita dentro de nós e que é Deus dentro de nós, porque Jesus falou isso, o reino de Deus está dentro de vós, né? Então que reino é esse? É esse espírito, é essa luz. Então se a gente procura amar a Deus sobre todas as coisas, significa procurar colocar essa possibilidade de ter uma conexão com uma visão ampla acima da visão limitada da nossa identidade. Esse é o nosso desafio em todas as nossas atividades cotidianas, né? Todas as vezes, quando as coisas estiverem dando certo ou quando elas não estiverem dando certo, a gente procurar esse amor a Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu quero olhar as coisas com uma visão mais ampla, eu não quero olhar com uma visão restrita, eu não quero olhar para essa pessoa que aparentemente me fez mal como se ela tivesse me feito mal, mas eu quero saber o que realmente essa circunstância representa, né? Para mim e para ele, né? O que é que na linguagem cristã, o que Deus espera de mim, como Jesus agiria aqui, né? Porque a minha vontade aqui é eu atirar uma pedra nele, mas o que disse Jesus? Não, Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecados, ou seja, estamos no mesmo barco, né? Espíritos imperfeitos em evolução, temos que nos ajudar e não nos agredir. Entendem isso? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, buscar sempre a visão mais ampla, né? E escapar da visão limitada. E aí Kardec segue dizendo, e para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta, e eis o 2º mandamento que é semelhante ao primeiro, quer dizer, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. As duas coisas são conectadas. Então, isso aqui é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente para nos dizer o seguinte: a hora em que eu tive uma má vontade contra alguém que me fez algo negativo, naquele momento eu me desconectei de Deus, eu não estou amando a Deus, eu não estou seguindo o mandamento. Entendeu? Assim, numa linguagem figurada, porque a gente sabe que no Espiritismo não existe a ideia do demônio, né? Mas eu estou me conectando com o meu demônio interno, com as minhas negatividades, né? Então, é entender isso, porque o nosso grande desafio é conseguir enxergar a prática dos ensinamentos naquele momento em que parece que tudo conspira para eu não praticar. Esse é o grande momento.
Por isso que o Dalai Lama fala isso, né? Os nossos melhores mestres são aqueles que mais nos incomodam. Às vezes eu uso isso lá em casa, sabe? Eu estou aqui fazendo alguma coisa, André vem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu falo, obrigado, meu querido, os nossos melhores mestres são aqueles que mais nos incomodam. Então é uma maneira de usar até para tornar a situação ali, né, mais leve, porque no fundo, fazendo isso eu também estou fazendo com que a minha mente não fique impaciente, entendeu? Não vai fazer igual aquela que está lendo uma mensagem e falava, tem que ter muita paciência, aí o filho entra. Não fazer isso, é justamente evitar isso. É realmente falar, mas incorporar, né? Incorporar. Porque a grande questão é essa, né? A gente sabe disso, mas na hora desafiadora a gente não consegue incorporar o ensinamento. Não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o problema. E aí, Kardec segue dizendo, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. Inclusive, quando a gente começou o estudo desse capítulo, né, desse capítulo 15 do Evangelho, nós comentamos isso, né? Porque a caridade é tão destacada por Jesus? Porque ela é o catalisador de todas essas qualidades superiores. Né? O que quando você diz alguém é caridoso, significa o que? Ele está sendo compassivo, ele está sendo amoroso, né? Ele está se alegrando com a alegria dos outros, ele está sendo generoso, paciente. Então, a caridade é como se fosse a colocação em movimento de todas essas qualidades, a atuação no mundo, né? Que era o que Jesus fazia, né? Jesus atuava o tempo todo fazendo o melhor para que as pessoas ficassem o melhor possível, mesmo quando a situação era crítica. Como, por exemplo, a situação de Maria de Madalena, cheio de gente querendo apedrejar. E ele consegue transformar tudo aquilo em ensinamentos para os apedrejadores e para aquela que iria ser apedrejada. Vocês percebem? Isso é equanimidade. Ele não ficou assim, nossa, 10, 20 homens, eu não sei quantos eram, né? Para apedrejar uma mulher covarde, né? Como é que fazem uma coisa dessa? Que é o que a gente faz hoje, né? A gente vê uma notícia na imprensa, o fulano estrupou não sei o que, olha só, ele merece apodrecer na cadeia, né? Jesus nos dá o exemplo de como proceder nessas circunstâncias, que não é assim que se procede, né? Se procede como ele procedeu ali no episódio de Maria de Madalena. Ele foi compassivo em reduzir o sofrimento dos apedrejadores, evitou que eles criassem mais karma negativos para si mesmo e evitou que Maria de Madalena sofresse essa tortura física de ser apedrejada. Né? Então a compaixão ela não tem lado. Por quê? Porque ela está além da identidade.